Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre arquitetura de informação. Você sabe qual a importância dessa matéria para um designer e como ela contribui na construção de produtos? Então, para somar com a gente sobre esse assunto, eu convidei um cara que atua como UX Manager na Claro, é professor de design, autor do livro Fundamentos de UX e fã do Batman. Salve, salve, Guilhermo Reis. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com você, Luan, e com todos vocês aqui para falar sobre esse tema maravilhoso que é a arquitetura de informação. Pô, maravilha. Eu que agradeço aí, Guilherme, por ter aceito esse convite. A gente tentou gravar em uma outra vez, não deu certo por conta das datas, por questão aí do lançamento do seu livro. Eu até gostaria de ouvir um pouco mais como que foi criar esse livro, né? E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando para a gente. Muito legal, né, galera? E para a gente abrir aqui esse episódio, conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, sua carreira, como que você começou na área de design ali e como que você teve o start de, quer saber? Vou montar um livro. Como é que foi essa ideia? E de forma colaborativa, né, que é mais difícil ainda, né? Eu acredito que produzir um livro não é algo fácil de se fazer. E uma coisa que eu quero até deixar registrado aqui é que uma das paradas que me chamou a atenção no livro quando eu comprei ali, quando você fez a divulgação, foi a questão dele ser colorido. Eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, um livro falando sobre UX e com ilustrações coloridas, eu acho que isso vai ser muito bacana. Então eu vi que era um material, assim, de qualidade, uma parada legal, né? Não só pelo conteúdo, né? O conteúdo, sim, já é algo valioso, mas uma experiência diferente, porque a maioria dos livros que a gente tem de UX, pelo menos os que eu já conheço, assim, já vi de pegar na mão, são preto e branco, só texto, algumas figuras mais preto e branco. E aí você trouxe essa questão de ser colorido. Isso eu achei muito legal, cara. Foi muito bom isso daí. E tô louco pra pegar o meu na mão logo, com o seu autógrafo, é lógico. Que bom, que bom, que bom. Bom, Luan, então, como que eu comecei nessa área, tá? Minha formação é de engenharia, tá? Eu sou engenheiro elétrico com ênfase em computação, sempre quis ser engenheiro na vida, tá? E até hoje, quando eu estou lá preenchendo check-in no hotel e pergunta qual que é a profissão, eu falo que eu sou engenheiro. Tá? E, de fato, sim, minha profissão de coração é engenheiro. Quando eu me formei, eu estava na dúvida se eu realmente ia para a área técnica ou não. Na época, eu fazia estágio na Siemens, no departamento de automação industrial, e trabalhar no departamento de automação industrial de uma empresa alemã é uma das coisas mais engenheirísticas do mundo. E estava nessa ideia, vou mesmo para a área técnica ou não. Aí comecei a olhar outras oportunidades e calhou de eu ir parar na Unilever, na época, para trabalhar na área de TI da Unilever. E uma coisa que me chamou muita atenção lá na Unilever era que era o posicionamento que a área de TI tinha. O gerente de TI que ele brincava, fazia a seguinte história com a gente, falava assim, o que a Unilever faz? Nós estamos na divisão de alimentos, então a gente falava assim, a Unilever faz margarina e molho de tomate. O que o profissional de TI da Unilever faz? Margarina e molho de tomate. Você não vai fazer hardware nem software aqui, a gente vai fazer margarina e molho de tomate. Tá? E o que significava, tá? Isso daí estou falando, literalmente, é do século passado, tá? Estou falando 97 ali, tá? O que significava um cara de TI fazer margarina e molho de tomate? Significa, cara, você vai entender de área de negócio, vai entender de usuário, vai entender qual que é a demanda dessa galera e tal, e a gente vai desenvolver um sistema, vai contratar uma empresa, vai comprar um software e tal, para atender as necessidades, tá? A visão era muito mais
do profissional de TI, entender negócio e aplicar tecnologia no negócio. E aí, sem saber o que era o UX, o que era usabilidade, nem se falava disso na época tal, eu me vi fazendo pesquisa etimográfica, saindo, entrevistando usuários, etc., né? Discutindo telas com stakeholders e por aí vai. Tá? E estava fazendo UX sem saber que eu fazia UX. Na época, acabei também fazendo uma pós-graduação em marketing. Quem está na Unilever não tem como não gostar de marketing, tá? Então é meio natural você falar assim, pô, quero estudar mais sobre o tema. Tá? E marketing com engenharia fazia uma combinação boa ali, né? Do marketing trazer problemas e a engenharia trazer soluções. Em seguida, eu fui para o Banco Real, que foi minha primeira grande escola profissional, onde eu entrei no Banco Real no momento que eles estavam começando a área de internet deles. E lá naquela área de internet já havia uma preocupação com usabilidade. A nossa gerente na época, lá, que era a Milene Melli, ela tinha feito doutorado na Inglaterra na área de usabilidade. O nosso diretor, que era o Edson Freire, também tinha essa preocupação. E aí foi onde eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com o UX. Né? Foi lá onde eu descobri a arquitetura de informação, foi lá onde pela primeira vez na carteira profissional tinha um cargo relacionado ao UX, né? Coordenador de arquitetura de informação e tudo mais. Tá? E também foi lá onde me motivei a fazer um mestrado nessa área. Eu fiz mestrado em ciência da informação, estudando metodologias de projeto de arquitetura de informação. Uma coisa foi indo pela outra e fui pegando esse gosto pela parte de UX, pela parte de projetar os sistemas. Tá? E aí fui me aprofundando em toda essa questão de design. Passei por outras boas empresas que também foram grandes escolas para mim, como o Nakato, o Globoplay, quando eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro, né, na TV Globo, para trabalhar com o Globoplay. Atualmente, na Claro, também tem sido uma grande escola profissional para mim. Então, de poder ter esse olhar, de entender, de projetar, né? Entender a experiência, entender o usuário, entender a necessidade de negócio, e você projetar uma interface em função disso. Em paralelo, eu comecei a dar aula, então, por conta do mestrado, e também porque minha mãe é professora, né? Então, eu dei dela o gosto pelo ensino, né? Por compartilhar o conhecimento. Então, na época do mestrado, então isso já tem mais de 10 anos. Comecei a dar aula em oficinas, depois fui convidado para dar aulas em curso de pós-graduação e tudo mais. Tá? Então, sempre busquei estar aliando ali na minha carreira uma parte acadêmica, tá, com uma parte profissional. O profissional me ajuda a ser um professor melhor, ser um professor melhor me ajuda a ser um profissional melhor. Aí você perguntou sobre o livro, tá? Bom, como é que nasceu a ideia do livro? Tá? Já tem muito tempo que eu tô com esse projeto do livro. Tá? Esse projeto, para você ter ideia, eu comecei ele mais ou menos em 2013. Tá? A minha filha, ela nasceu em 2011. Para ela, o pai dela sempre escreveu o livro. E por que até um projeto foi longo, tá, disso daí? Eu comecei escrevendo, não tinha muita pretensão quando eu comecei. A minha ideia era mais escrever um material de apoio para minhas aulas. E aí comecei a escrever um capítulo, outro capítulo, tal, aí começa a montar um índice, pensar no que precisa ter, e eu peguei gosto e fui escrevendo. Tá? E eu comecei a ver que a lista ficava grande. E muitas vezes falta até de você falar assim, cara, mas isso também é importante, isso também é importante, isso também é importante, tá? Tem uma das coisas que os alunos até falou para mim nas minhas aulas, assim, professor, precisava ter lá, sei lá, mais umas 2, 3 aulas a mais, né? Porque é muita coisa para falar e são coisas que, por mais que o tempo de dando aula, né, você tenta sintetizar, tem muita coisa ali que você fala, cara, você precisa saber tudo isso, tá? Isso tudo é importante para um projeto. Então, o livro nasceu meio assim, obviamente que nesses 10 anos teve muitas paradas aí no meio, tá? Não é uma coisa que você fica lá o full time escrevendo, né? Teve várias paradas aí no meio, mas há um tempo atrás, um colega meu, Horácio, lá do Proxélia, falou assim, cara, você precisa publicar alguma coisa, você já está há muito tempo escrevendo. Tal. Divide, faz uma primeira versão, depois faz uma segunda versão, coisa do tipo. Foi daí, então, que eu peguei então, aquele monte de coisa que eu tinha e quebrei, né, em 2 volumes, tanto é que o meu livro ele chama Fundamentos de UX, volume 1,
porque eu pretendo escrever um volume 2, e já tenho várias coisas escritas nesse volume 2, e aí a ideia do volume 1 é falar mais o que precisa ser feito. Acho que essa é o grande tema dele, né? O que precisa ser feito quando você fala de UX. Por isso que o termo conceitos e boas práticas é justamente falando das recomendações, das práticas, das diretrizes de design, explicando o que precisa ser feito. Para o segundo livro, eu pretendo abordar a parte de métodos e técnicas, que é o como fazer. Então, essa que é a ideia. O livro, eu procurei dar um passo além do introdutório. A gente tem muitos bons livros introdutórios na área, né? Que nem o famoso do Não Me Faça Pensar e também o do Ergodesign e Arquitetura de Informação, do Wagner, né? São livros introdutórios muito bons na área. Mas, a partir daí, você começa a ter os livros separados, né? Os temas separados aí. O que eu tentei fazer é dar um segundo passo, mas mostrando que a nossa área unifica tudo isso. Então, por isso que nesse livro eu abordo arquitetura de informação, design visual, design cross-device, usabilidade no livro, um pouco da parte de estratégia de conteúdo e tudo mais. A única coisa que eu não abordo aqui nesse primeiro livro é a parte de pesquisa de UX, que essa daí, como é mais relacionada a técnicas, a minha ideia é deixar para o segundo livro. Que legal, Guilherme. Muito maneiro isso aí que você falou, né? E todo esse período que você ficou escrevendo esse livro, claro, não full time, como você mesmo disse, mas que com certeza deve ter ido mudando algumas coisas ao longo do caminho, né? Poxa, eu coloquei isso aqui, nossa, mas agora eu tive um outro insight diferente. Foi deixando cada vez melhor, porque a gente, quanto mais o tempo passa, se a gente continua estudando e correndo atrás, naturalmente nós, como profissionais, vamos melhorando, tendo visões diferentes sobre determinado assunto. E a pessoa que quer comprar hoje, porque eu adquiri quando estava na época de comprar o financiamento coletivo. Pelo coletivo. O financiamento coletivo, isso. Hoje, se alguém quiser comprar, adquirir esse livro, como é que faz? Tem algum site já ou você está estruturando algo para fazer um lançamento pós isso, para primeiro a galera que comprou de forma coletiva ganhar, receber primeiro, depois você vai fazer alguma ação? Como é que é? Sim. Nós vamos fazer as vendas inicialmente no site do livro, tá? Junto com o livro eu também fiz um site onde tem todas as referências, tem material para os professores lá, tem alguns conteúdos extras que depois eu vou enriquecer mais, tá? O site chama fundamentosdeux.com. Lá no site, você entrar lá, você vai ver que na landing page tem toda a parte de divulgação e tem um botão para você avise quando o livro começar a venda. Nossa previsão é estar abrindo as vendas nesses próximos sábado, tá? Nós já recebemos os livros da gráfica, já empacotamos boa parte desses livros, uma parte delas, inclusive, já foi para o correio, tá? Já está começando o correio está começando a fazer a entrega. Vamos continuar ainda hoje, amanhã, sábado e domingo a gente vai terminar de empacotar os demais livros, tá? E aí junto aí eu abro as vendas para daí na semana o pessoal começar já a comprar esse final de semana e aí na semana seguinte começa a receber. Então quem comprou o livro lá no crowdfunding deve semana que vem já está começando a receber os livros. E aí o pessoal que compra vai receber em seguida, né? Abrindo as vendas o pessoal começa a receber em seguida. E a galera te confunde muito com o seu nome é Guilhermo. A galera te confunde muito com Guilherme. Eu acho que com certeza, né? Mas eu gostaria de ouvir de você, porque assim, até quando eu vi o seu perfil, assim, quando eu comecei a criar conteúdo e aí comecei a fazer mais essas conexões com as pessoas, né? Que estavam já na área de design também. Antes não tinha tanta conexão assim, principalmente porque eu moro aqui no interiorzão de São Paulo. Eu tô a 500 quilômetros da capital de São Paulo, então aqui é uma cidadezinha pequena que chama José Bonifácio. E aí eu não tinha tantas conexões com outros designers, assim. Aí por conta da pandemia, eu comecei a criar conteúdo e aí eu fui conectando com as pessoas. Aí eu vi seu nome e falei, nossa, diferente, Guilhermo, né? Eu nunca tinha ouvido esse nome antes, com o O no final, em vez do E. Então eu acredito que a galera deve, com certeza, falar Guilherme, se confundir e tudo mais. Sim, eu brigo assim que minha mãe quis ser diferente, tá? E eu adoro meu nome, tá? Guilhermo é uma versão aportuguesada de Guillermo, né? É comum no espanhol ter que ser com 2 L's, né? Quando no final é 2 L's. Aí uma versão aportuguesada é Guilhermo, tá? Sim, as pessoas me confundem na boa. Se você me chamar de Guilherme, eu vou atender, tá? Eu não brigo com as pessoas por conta disso, né? Eu brigo assim, se você me chamar de Guilherme, me chamar de Gui, tá? Eu não vou achar ruim, não, tá? Só não me chama de Leminho, que a única pessoa que me chamava de Leminho era minha avó, tá? Só ela tem esse direito.
jeito. Boa. Mas eu gosto, porque como o meu nome ele é diferente, mas ele não é difícil de escrever, de pronunciar, as pessoas acabam memorizando bastante ele, tá? E outra vantagem também de você ter um nome que é um pouco diferente, é mais fácil de você, a hora que você vai se cadastrar numa rede social, tal, é mais fácil você usar o seu próprio nome, tá? Que nem, por exemplo, o meu e-mail no Gmail é guilhermo@gmail.com, tá? É só o primeiro nome, tem o sobrenome ali, tá? A desvantagem de você ter um nome exclusivo é que eu só falei na minha vida 3 vezes a palavra Oi Xará. Tá? 3 vezes? Que doido. 3 vezes, tá? Uma vez na época do Orkut, que tinha uma comunidade chamada assim, me chamo Guilhermo mesmo, tá? Que só tinha 20 Guilhermos na comunidade. Tinha outras pessoas que não chamavam Guilhermo, mas na comunidade tinham 20 Guilhermos. Aí uma vez no Banco Real eu conheci uma pessoa chamada Guilhermo, tá? Essa foi a primeira vez que eu falei Oi Xará ao vivo, tá? E por conta do lançamento do livro, teve um Guilhermo que me achou no LinkedIn e falou, você chama Guilhermo mesmo? Tal? E a gente até brincou com isso daí de falar Oi Xará. Pô, que bacana, cara. Muito, muito doido isso aí. E por que você é... Eu também sou fã do Batman. Talvez um admirador, porque eu não acompanho tanto, assim, as histórias, tudo, mas quando eu vou escolher um personagem, assim, que tem algumas perguntas, que personagem você gosta e tal, eu falo, cara, eu gosto do Batman. E eu tenho os meus motivos pra gostar do Batman, mas eu gostaria de ouvir de você, por que você escolheu o Batman? Eu sempre gostei, tá? Coisa que veio da minha infância, tá? Sempre gostei muito do Batman. E o Batman, ele tem um papel... as histórias do Batman elas têm um papel marcante nos anos 80, durante a minha adolescência, que foi quando houve a virada do conservadorismo nas histórias em quadrinhos. Tá? Se você olha a evolução das histórias em quadrinhos, na década de 40... até década 30 e 40, tá? Que é considerada de ouro dos quadrinhos, você tinha histórias para adulto, histórias de terror, histórias com um viés psicológico mais forte, personagens mais densos e tudo mais. Anos 50 veio a onda do conservadorismo americano, então as histórias de quadrinhos começam a ficar infantilizadas. Isso continua na década de 60 e na década de 70 por conta até da televisão, né? Aquele seriado lá do Batman, do Batman e Robin, lá, o Papo, tal, isso aquilo, né? Que era seriado, era super divertido, tá? Eu assisti ele quando era criança, achava ele super divertido e tal, mas como ele era mais infantilizado, isso acabou indo também para as histórias em quadrinhos. Nos anos 80 que a gente tem a virada, né? Então, de uma retomada daqueles valores e começar a fazer quadrinhos para adulto, e na época eu estava na adolescência, né? Então aquelas histórias infantis já não funcionavam mais comigo, tá? E aí o Batman tem um papel importante, né? Histórias que nem o Batman, o Cavaleiro das Trevas, tá? Do Frank Miller, elas têm um papel muito significativo nessa virada. Outras que ainda do Batman, por exemplo, o Watchmen é uma história marcante nessa daí, tá? Mas essas histórias são bem marcantes por conta disso. Além disso, tá? O Batman ele tem 2 superpoderes, tá? Diferente dos outros personagens que existem mais superpoderes, tem 2, tá? Que é inteligência e dinheiro. Ele é muito inteligente e muito rico. E isso acaba fazendo com que ele seja um pouco mais próximo, né, de um ser humano. Tá? Tudo bem que estou falando aí de uma camada muito pequena da população que teria o dinheiro que o Batman tem, mas é diferente de você pensar, por exemplo, num super-homem e tal, que tem um superpoder que você nunca vai ter na vida. Não tem como você ter aqueles superpoderes lá. Então o Batman acaba sendo mais próximo nisso. E valores que eu vejo no Batman, né, de preservação da vida, é uma coisa que o Batman é fundamental para ele, a preservação da vida, a questão de você querer resolver os problemas, tá? Você ser ativo em querer resolver um problema também, ter resiliência, tá? Apesar de todas as dificuldades que você tem resiliência para continuar resolvendo os problemas. Tá? Acho que é na série Veneno do Batman, que a série Veneno é aquela que cria aquele veneno que transforma o Benny lá no cara super fortão. Tá? Aquela série lá, o Batman toma o veneno, ele fica viciado e depois ele se desvicia, né? Ele se desvicia desse veneno lá. E aí, nessa série, tá? Você vê essa parte humana dele, né? Que ele é um ser humano que
cara, como qualquer outra pessoa pode se viciar. E tem uma passagem lá do Alfred que ele fala, né, que o Batman, ele tá toda noite em cima do muro, mas não se desvia, né? Tá toda noite sendo tentado, atacado, né, por coisas que possam tirar ele da rota dele, mas mesmo assim ele continua, né? Tem a resiliência, a força e a resiliência para continuar. Então, acho que por tudo isso. Pô, muito legal. E por ele ter muita grana, ele poderia falar, que se dane todo mundo aí, eu vou viver minha vida, curtir minha grana, que tenho muito dinheiro aqui, posso deixar até para as futuras gerações e cada um que cuide da sua própria vida, né? E pelo contrário, ele busca usar do poder que ele tem desses dois que você disse para ajudar o próximo, né? Isso é bem bacana, muito legal. E até essas habilidades comportamentais que você trouxe do Batman ali tem muito a ver também com a gente, que é designer, que atua no dia a dia, né? E aí pra gente entrar agora, mergulhar um pouco mais no tema que a gente tá propondo aqui nesse episódio, explica pra gente um pouquinho, Guilherme, aí, o que é, quando a gente fala assim, arquitetura da informação, o que isso significa, o que essa palavra significa e quando que isso surgiu e começou a ser usado ali dentro do design ou já surgiu no design, o que isso significa, né? Porque há muitas pessoas que estão hoje vindo pra área de UX, né, e escutam esses termos e às vezes não sabem nem o que significa. Às vezes as pessoas estão fazendo arquitetura da informação e nem sabem que estão fazendo isso, né? Sim, sim. Falando um pouquinho de história, que eu acho que ajuda a entender o que é e qual a preocupação, tá? A arquitetura da informação, o termo, ele foi cunhado na década de 70 por um cara chamado Wurman, tá? Richard Wurman, que era o Richard Wurman, ele é um cara com formação em arquitetura, mas ele sempre trabalhou na mídia gráfica, na produção de guias, mapas, atlas, né, livros, ou seja, conjuntos de grande informação ali. E o que o Wurman ainda defende isso, que nós estamos numa era de explosão da informação. A humanidade nunca produziu tanta informação quanto tem nos dias de hoje. E isso é difícil para a gente consumir essa informação. Daí vem até o termo ansiedade. Tem um livro dele chamado Ansiedade da Informação que fala muito disso daí. E tem até estudos de psicólogos sobre isso. A defesa dele é que parte disso daí é porque a informação ela está mal organizada e mal apresentada, tá? A hora que você tem esse volume grande de informação, você precisa ter alguém ali que olha, interpreta, organiza, apresenta ela de uma forma mais fácil para nós, infobívoros, consumirmos aquela informação, tá? Para a gente se alimentar daquela informação ali. Tá, para tornar ela mais digerível aqui para a gente. Bom, a grande frase dele é que a arquitetura de informação é tornar o complexo claro. Tá? Bom, o Wurman falou disso lá nos anos 70, tá? Em paralelo existe também uma origem do termo que vem da área de computação relacionada a banco de dados e você montar a sua estrutura, né, de banco de dados, a sua estrutura de informação de um sistema computacional. Essa parte do Wurman, eu diria assim, dos anos 70 até os anos 90, você não ouve muitas coisas ali com relação a isso. Você tem aplicações disso em infográficos, mesmo em layout de museu, você tem algumas aplicações, mas o termo não ganhou tanta força ali. Tem um livro muito bacana dele chamado Information Architects, que mostra casos dessa preocupação, né, de aplicar conceitos de arquitetura de informação em diversas áreas. O termo começa a ganhar a forma que a gente tem hoje em meados dos anos 90, quando o Rosenfeld e Morville eles criam a primeira empresa que começa a aplicar conceitos de arquitetura de informação no design de websites. Rosenfeld e Morville eles têm formação em biblioteconomia e ciência da informação, né? Aí começam a aplicar aqueles conceitos que eles tinham lá de organização de informação da biblioteconomia na organização de sites. E por que acontece isso? Lá atrás, hoje em dia também, tá? Mas lá atrás, você tinha os sites que eram muito mais uma pegada editorial e você começava a juntar um monte de coisas, né? Você tinha a ideia dos grandes portais, um volume enorme de informação e muitos designers começavam a cair na posição de falar assim, cara, isso aqui tá bagunçado, precisamos arrumar isso daqui, precisamos organizar isso melhor. Fazendo um paralelo, aqui no Brasil, naquela época tinha muita gente que via para essa área de web, vindo da área de jornalismo. Tinha gente que vinha de design, mas tinha gente que vinha de jornalismo. Esse pessoal que vinha de jornalismo, muitas vezes eles caíam nessa situação de fazer o papel de um editor de jornal, falar assim, cara, alguém precisa botar uma ordem nessa casa aqui, né, que o negócio tá bagunçado. O Rosenfeld e Morville, eles lançam o primeiro livro deles, né, que é o Information Architects for the World Wide Web, né, o apelidado do urso polar.
tá? Hoje já está na 4ª edição esse livro, onde eles começam a colocar esses conceitos ali, tá? De como fazer essa organização. Aí é lá onde que eles falam dos 4 sistemas, né? O sistema de organização, rotulação, navegação e busca. Então, você se preocupar com como que você vai organizar, né, a estrutura, o esquema de organização que você vai ter, o nome que você vai dar para as coisas, né, o sistema de rotulação se preocupa com os nomes e com os ícones que você vai usar, né, que é como a pessoa vai perceber aquela informação. O sistema de navegação, que é como que a pessoa vai andar dentro desse espaço informacional. Então, ela vai ver um menu, pelo menu ela acessa uma página, essa página acessa outra, cai numa landing page, você tem uma transação e tudo mais. Então, olhar essa parte da navegação, tá? E a parte da busca, né? Onde eu faço perguntas para o computador e o computador responde para mim. Então, a arquitetura de informação, ela acaba olhando tudo isso. O que eu acho que talvez um dos principais valores dela é a visão sistêmica. A arquitetura de informação acaba exigindo do design assumir realmente o seu papel de design do grande arquiteto, de olhar o sistema como um todo e pensar nessa arquitetura, pensar na visão sistema, pensar em cada pedacinho, como que esses pedacinhos conversam entre si, tá? Para que o usuário realmente tenha uma experiência fluida, uma experiência sem costuras, uma experiência onde ele consiga ir transitando dentro da interface com facilidade. Cara, maravilha. Gostei bastante aí da sua explicação, principalmente com essa questão histórica aí, pro pessoal até ter uma visão de quando surgiu, quando começou, né? Até que você trouxe essa questão do pessoal olhar, como que eram organizadas as bibliotecas. Usou como referência coisas que a gente fazia no universo físico pro universo da internet, né? Então, muito legal sobre isso. E, Guilhermo, além desses pontos que você trouxe aí, nesses 4 pontos que você trouxe com relação ao livro, quais que são os principais componentes da arquitetura de informação? São esses 4 mesmo, ou existem outros componentes ou forma de se separar para que fique mais fácil para um designer que está nos escutando, ou quem está querendo entrar na área também, poder estar estudando, né, com mais facilidade, vendo como que funciona? Porque um resumo, eu posso estar equivocado aqui, mas um resumo da arquitetura de informação que você trouxe é organizar o conteúdo, né? Eu acho que um resumão é organizar a informação ali de fato, o conteúdo que vai estar disposto ali. Sim. Bom, eu diria assim, a arquitetura de informação, talvez essa visão mais clássica do Rosenfeld de Morvilli, tá? Ela pensa nesses 4 sistemas. Tá? Organização, onde eu vou pensar nos esquemas, né, as maneiras de organizar aquela informação ali, os rótulos, que é o nome que eu vou dar para cada um desses itens, tá? Tanto rótulos quanto ícones que eu tenho, a parte da navegação, como que eu navego dentro do sistema, e a parte da busca, tá? Ela pensa nisso. Uma evolução que tem para isso é quando você pega o Resmini e o Rosati com a arquitetura de informação pervasiva, que eles já começam a expandir os conceitos do Rosenfeld de Morvilli, pensando em sistemas que são cross-device, em sistemas de computação ubíqua, onde você passa a ter o usuário acessando um produto que está em vários locais diferentes, em várias plataformas. Então, é onde eles começam a falar, além disso, começam a falar assim, você tem que desenvolver um senso de localização, a pessoa saber onde ela está. Ela, às vezes, está acessando um produto, ora no celular, ora na TV, ora no tablet, ora no computador, ora no terminal de atendimento. Desenvolver o senso de colaboração, desenvolver senso de localização, redução das coisas e tudo mais, tá? Então, assim, acaba tendo essa evolução. O que eu vejo disso daqui, tá? Na minha leitura? Os 4 sistemas, eles são importantes, tá? Eu diria assim, é a base para você começar a pensar o seu projeto. Obviamente que esses sistemas, eles acabam tendo componentes dentro de cada um deles, então, dentro do sistema de organização, você tem que pensar no esquema, na estrutura, às vezes você vai ter mais de um esquema de organização. Quando você fala de rótulos, você tem a questão, pensar os rótulos textuais e os ícones, você tem uma influência grande ali na parte dos rótulos textuais do trabalho de UX Writing, na parte de ícones do trabalho de design visual. Navegação, você vai pensar na parte de design de interação ali, tá? Na usabilidade de cada um daqueles componentes que você está utilizando. Tá? O sistema de busca, você vai pensar, então, na interface, a página de resultados, a página sem resultados, tá? As perguntas que você pode fazer para o computador. Ali também acaba entrando, por exemplo, conceitos de SEO ali, tá? De como que você vai se posicionar.
tudo mais. E tudo isso daí acaba sendo costurado a hora que você pensa nesse cross-device, tá? Por esses conceitos de você dar um senso de localização para o usuário, tá? Para que ele consiga ter consistência entre interfaces, né? Entre as várias plataformas que está, e o cara entender, eu comecei uma tarefa no celular, eu termino ela no computador. Que nem uma coisa simples, tá? Vamos viajar no final de semana? Vamos reservar um Airbnb? Vamos, deixa eu dar uma olhada aqui. Você começa a olhar no celular e fala, acho que gostei desse, gostei daquele outro. Legal, marca aquilo, a hora que você chega em casa, você vai lá e refina aquilo lá. Fala assim, marquei 10, deixa eu ler agora com atenção para ver qual que eu vou assinar e tudo mais. Ou outro simples, comecei a assistir Estou assistindo aqui um filme, né, um programa ou um jornal, tá? Estou assistindo ele aqui na minha sala, tá? Aí, beleza, estou tomando café da manhã assistindo na sala. Aí eu vou para o quarto me trocar, eu quero continuar lá no quarto. Por que eu preciso... por que esses devices não se conversam? Tá? Essa que é a ideia de você estar pensando em tudo isso. Então, a arquitetura de informação, ela começa principalmente na hora que a gente fala de design cross-device, computação ubíqua, tá? Ela sai daquele lance de eu tenho um mundo real e um mundo virtual. Eu tenho um mundo e você está ali. Tá? Você está, ao mesmo tempo, no real e no virtual, né? no espaço físico, no cyberespaço. Esse ponto que você trouxe de começar num device e terminar em outro, eu faço muito, cara. Muito, de verdade, assim. Às vezes eu tô, sei lá, como você falou, no próprio Airbnb eu faço isso, inclusive. Quando eu viajo pra São Paulo, eu vou ver algum lugar que eu vou ficar e às vezes eu acabo vendo, sei lá, tô na cozinha ali no celular, jantando e vendo isso. Ou eu tô no banheiro, usando o banheiro com o celular ali, vendo algumas coisas legais e eu vou colocando os favoritos. Aí a hora que eu vou realmente ver com mais calma, eu sento no computador e que aí eu tenho uma tela maior onde eu consigo ver com mais calma, fazer comparações. E aí eu fecho a compra ali da onde eu vou ficar na estadia que eu vou ficar pelo computador, geralmente. Raramente eu fiz pelo celular. Agora, tem outras coisas que eu já faço pelo celular. Às vezes, quando é compra de algo que eu já faço recorrente. Olha que interessante. Por exemplo, eu compro muito whey porque eu treino, faço academia, eu compro whey. Aí, é uma compra recorrente, eu faço pelo próprio celular. Quando é algo novo, que eu tenho que ver mais detalhes, ver com mais calma, eu não faço pelo celular. Eu já gosto de sentar no computador e ver com mais calma. Olha só que legal. Sim. Cada device ele acaba tendo características que tornam ele mais adequado para uma tarefa e menos adequado para outra, tá? O celular, ele tem esse lance de ser quase uma extensão do nosso cérebro, né? Então, você delega várias coisas para ele, só que como você está em movimento, você está você está num ambiente descontrolado, o usuário ele é interrompido a qualquer momento, tá? Então, o foco é menor. O foco é menor na hora que você está no celular, por causa dessa correria, da velocidade que a gente tem de consumir informação e está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a hora que está com o celular, né? A hora que você vai usar o computador, mesmo, eu diria assim, o desktop, mesmo que seja o notebook que você está usando na rua, tá? Você procura um canto mais reservado. Você senta, mesmo que você sente no chão, tá? Sei lá, tá no meio do congresso lá, você sentou no chão para olhar o seu notebook. Você procura se isolar, você procura um ambiente um pouquinho mais adequado para você conseguir ter mais foco naquela tarefa, tá? Então, essa, por exemplo, é uma das diferenças, né? Então, é comum a pessoa fala assim, eu preciso de foco, eu vou buscar, às vezes no computador, eu tenho foco ali. Além disso, que eles têm ergonomias diferentes, né? Mais fácil, por exemplo, você escrever. Não dá para escrever meu livro no celular, tá? Mesmo o celular tendo o Word ali, não dá para você escrever o livro no celular, tá? Você precisa de um teclado mais ergonômico para isso. No máximo você coloca algumas ideias, rascunha algumas ideias para depois sentar e filtrar realmente aquilo que você colocou. E todo esse papel é do designer de entender esses devices e usar da matéria de arquitetura de informação para isso, né? Sim. Eu acho que é papel do design. É daí onde que eu volto naquele ponto que eu falei, de visão sistêmica, de você pensar na arquitetura do sistema como um todo. Tá? Eu acho que esse talvez é um ponto importante, uma pedra fundamental do design, que o design, você está concebendo a ideia e você precisa conceber a visão macro. É diferente, por exemplo, a hora que você olha, por exemplo, o processo de desenvolvimento de software do Agile, você tem ali
uma visão macro que foi quebrada no backlog, quebrada em histórias, quebradas em atividades, e as pessoas vão desenvolvendo aqueles pedacinhos ali. Cara, isso é legal, isso funciona, isso é maravilhoso, isso é um processo de engenharia, isso é desenvolvimento de software. A hora que você pensa em design, o design o nosso papel é criar o todo, é criar a visão macro que dali vai sair o backlog. Então, eu até brinco assim, a hora que você compara a especificação, né, a especificação não, desculpa, o briefing que um dev recebe versus o briefing que nós recebemos. Tá? E aqui deixa eu até fazer um parênteses. Pessoal, em nenhum momento estou menosprezando o trabalho dos desenvolvedores, muito pelo contrário, tá? São eles que transformam nossos sonhos em realidade, tá? Tudo que a gente faz aqui em design é sonho, tá? A gente só fica fazendo telinha lá no Figma, tá? Quem faz o software funcionar mesmo é os devs. O que eu falo aqui é que são trabalhos com características diferentes. Bom, a hora que você olha o briefing, tá, que um dev recebe, ele tem lá a tela, tem um monte de regras de negócio definidas, ele tem um monte de APIs que ele precisa acessar, tal, ele tem uma especificação que é muito mais concreta e bem definida do que precisa ser feito. Quer dizer que o trabalho dele é fácil, tá? Só estou dizendo que ele recebe um briefing mais concreto do que precisa ser feito ali. E também não quer dizer que o trabalho dele não é criativo. Sim, o trabalho dele é criativo, mas o escopo, tá? O escopo e os requisitos estão mais definidos nesse caso. Como que é o briefing que um designer recebe? Tá? É mais ou menos assim, que se faça luz. Tá? Provavelmente você deve ter recebido alguns briefings dessa forma, Lua. Chega lá o stakeholder e fala assim, que se faça luz. E aí você fica olhando com aquela cara de interrogação, fala assim, que luz? Que é luz? Vou iluminar o quê? Para que eu vou fazer a luz? E tudo mais, tá? A gente usa termos bonitos, né, para esse momento nosso de insegurança, tá? A gente usa um termo bonito que é falar assim, eu fui lá e desconstruí a luz, tá? O que é esse? Eu desconstruí a luz. É que eu não sabia o que era para fazer, tá? Não tinha a menor ideia do que era para fazer, e fui pesquisar, fui olhar, fui atrás, fui conversar com o usuário e tudo mais, tal, para conseguir formar essa visão macro. E aí, a hora que você forma essa visão macro, é daí, então, que você depois começa a quebrar ela em pedacinhos, tal, que vão gerando os desenhos de tela, os backlogs e tudo mais, tá? Onde que entra a arquitetura de informação aí? Tá? Nessa visão macro, formar essa visão macro, porque essa visão macro é uma visão que você precisa ter uma visão sistêmica, você precisa falar assim, cada um desses pedaços, como que eles estão se encaixando para complementar o todo, tá? Então, isso que você falou, que a gente estava pegando esse exemplo aí do Airbnb, que é um exemplo que o Adriano Renzi cita bastante quando fala de design cross-device. Você precisa ter essa visão do todo e falar assim, cara, olha só, se eu for olhar apenas os devices, pode ser que a pessoa chegue à conclusão e fale assim, cara, os clientes não fecham venda pelo celular. Para que eu vou desenvolver para o celular? Tá? Os clientes não fecham venda pelo celular. Vocês viram o Luan falando que ele só fecha a venda pelo desktop. Tá? Então, cara, esquece, esse negócio de celular não serve para nada, tal, isso, aquilo. Não, muito pelo contrário. A hora que você monta essa visão sistêmica, você entende a jornada do teu usuário, você entende que o celular tem um papel fundamental ali. Tá? Ele é o gatilho para começar a venda. Tudo bem, não terminou ali? Tudo bem, não sei, não tenho as métricas do Airbnb para falar se terminou ali ou não. Mas ele é um gatilho importante para a pessoa conseguir completar a jornada dela. Tá? E daí vem essa visão sistêmica que a arquitetura de informação ajuda muito nisso, né? Você olhar o todo, você pensar nessa organização do todo. E você me fez pensar numa parada aí, falando sobre isso, se a gente parar e olhar um avião. Um avião, ele não fica usando a roda que ele tem lá no ar. Mas é importante durante toda a jornada para fazer com que o avião decole e pouse as rodas que tem no avião. Apesar da maioria do tempo não usá-las, ficarem guardadinhas lá quando ele está voando, mas a jornada para que o avião funcione, trabalhe e execute a função que ele se propõe a fazer, ele precisa das rodas. Assim como você trouxe a questão precisa do device do celular, as pessoas não fecham comprar, mas precisa, porque faz parte, é importante ali, para que a pessoa possa ter uma melhor experiência de usar aquele produto, né? E quais metodologias, Guilhermo, que um designer pode usar ali no dia a dia para aplicar esses conceitos que a gente está falando aqui, que você está trazendo, né? Para conseguir desenvolver ali de fato aplicativos, sites, enfim, o que for necessário ali para o designer desenvolver, como que ele faz no dia a dia mesmo ali, algo tangível, como é que ele usa as ferramentas, os métodos, o que ele tem que fazer, assim, porque a gente está
trazendo aqui essa discussão, né, batendo esse papo, mas às vezes para algumas pessoas pode ficar meio abstrato, né, essa questão, tá, legal, mas como é que a pessoa faz ali de fato isso, sabe? Bom, o processo básico, para mim, de UX, ele acaba envolvendo 5 grandes fases, né? A fase de pesquisa, onde essa fase de pesquisa eu preciso pesquisar o usuário, né? Que a gente sempre defende bastante ir lá, conversar com o usuário e tudo mais e tal. Mas existe uma outra coisa que também é pesquisa, tá? Que é o conversar com o stakeholder, conversar com as pessoas dentro da empresa, conversar com os desenvolvedores, tal, para entender requisitos do seu projeto, objetivos de negócio e requisitos do seu projeto, operação, de tudo mais. Tá? Então, a fase de pesquisa acaba envolvendo essas duas coisas, tá? O usuário e a empresa, tá? Porque, no fundo, o que você quer fazer é construir esse casamento. A partir daí, então, você tem a parte de concepção, a parte criativa. Ali você vai ter técnicas relacionadas a brainstormings, tá? Então, desde um brainstorming clássico, um Crazy Eight, um esboço de solução, o Scrumper, tá? Painel de referências e tudo mais, que aí você vai tendo esse brainstorming ali. Tá? Nesse brainstorming, onde você está começando a detalhar, entender as coisas, é onde você consegue pegar conceitos e boas práticas, por exemplo, de arquitetura de informação e começar a ver onde que encaixa isso. Então, por exemplo, quando a gente fala do sistema de organização, existem alguns esquemas básicos de organização de informação. Você não é obrigado a seguir eles, mas eles acabam te ajudando num projeto. Então, a hora que você tem um conjunto de informação, olhar esses esquemas e falar assim, eu posso organizar por público-alvo, eu posso organizar por localidade, eu posso organizar de uma forma cronológica, eu posso organizar por assunto, tal. Cada esquema tem lá sua vantagem, desvantagem, etc. e tal. Qual desses ou quais desses se aplicam ao meu problema? Então, muitas vezes, o trabalho de design é você entender as referências, conceitos, boas práticas e tal, e a hora que você vê o seu problema, tá, falar assim, para esse meu problema, esse se aplicam. Esses daqui não fazem o menor sentido para o que eu estou fazendo aqui. Beleza, segue a vida. Você vai fazer o sistema de navegação, tá? Existe uma série de componentes quando a gente faz navegação. Tem o menu, tem o breadcrumb, tem o rodapé e tudo mais, tá? O passo a passo e diversos elementos. Quais deles fazem sentido para o que você está querendo fazer? Tá? Quais não fazem sentido? E é em cima disso que você vai fazendo. Então, eu diria assim, o trabalho dessa fase de concepção é um trabalho criativo, e o trabalho criativo, eu particularmente, Guilherme, eu acho que a criatividade é a prova da existência de Deus, tá? Porque não tem muita explicação, entendeu? É um negócio assim, eu tenho um monte de ferramentas, eu tenho um monte de conceitos, tenho um monte de teorias aqui, né, de guidelines, de diretrizes, e tenho um problema. E qual que é o lance da criatividade ali? É você escolher daquela tua caixa de ferramentas qual é a ferramenta mais adequada para o problema que você quer resolver, tá? Isso é criatividade. Você está aplicando a criatividade ali, falar assim, olha só, se eu pegar essa referência disso, daquilo, daquele outro, eu consigo resolver o meu problema aqui. Rola tentativa e erro, quando a gente fala lá o design iterativo, né? Você cria, avalia e refina. Então, você cria aquilo uma vez, testa com o usuário, ficou bom, não ficou bom, volta aqui, tá? É onde resiliência é um termo importante de você atuar ali. Tá? Resiliência e também promover o diálogo, né, com as pessoas que você entrevistou antes, com o usuário, né, você acaba promovendo esse diálogo. Uma vez que você tem aquele conceito, aquela visão macro bem definida, tá, ou suficientemente definida, vamos colocar assim, você vai começar a detalhar ela, é onde que você entra na fase de especificação. Então, na hora que você está fazendo um layout, você está chegando para os desenvolvedores, para as pessoas que vêm a seguir na linha de frente do projeto, tá? Falando assim, a tela vai ter tantos pixels por tantos pixels, o logo vai ficar nessa posição aqui, a largura dele é essa, o menu é essa, a hora que clicar abre assim, a cor, o hexadecimal é esse, tal. Você está fazendo uma especificação e cada vez mais detalhada, né? Essa especificação. Tá? Você tinha uma visão macro, que você fez lá um rabisco no papel de pano, e você está detalhando isso. Essa é a fase de especificação. A fase de especificação é onde uma especificação termina a hora que o desenvolvedor começa a trabalhar nela. Realmente que aí começa a vir aí é onde que eu acho que o Agile tem uma contribuição grande, tá? Que é você escalonar essa especificação. Então, faz primeiro essa parte, depois você faz essa, depois você faz essa, porque o desenvolvedor vai fazendo isso. Obviamente que isso só funciona porque você lá atrás já fez uma visão macro, falando assim, o projeto vai precisar disso, 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 disso. Vou começar por onde? O desenvolvimento. E aí, então, vem isso, e aí, com o desenvolvimento, vem uma fase de acompanhamento dessa implementação.
Então, você especificou, na hora que o negócio está sendo implementado, o papel do designer é estar acompanhando aquilo. Tá? É o arquiteto que vai lá na obra ver se estão subindo o prédio do jeito que ele especificou ali. E aí, depois disso, da fase de implementação, vem a fase de avaliação. Então, botou o negócio no ar, está todo mundo acessando, tal, isso, aquilo, fizemos aquela festa de lançamento, tal. E aí, trouxe resultados? Quais são as métricas que o produto trouxe? E como é que foi o nosso processo de trabalho? Tá? Quando a gente fala de fazer uma retro, justamente o que a gente está fazendo é avaliando o nosso processo de trabalho para ver como que a gente possa melhorar, como que a gente possa, em novos projetos, cometer novos erros, né? Não cometer os mesmos erros novamente. Então, eu diria assim, minha macro essa que seria a metodologia, tá? Ou mais ainda, os princípios de uma metodologia de trabalho. A grande questão é que boa parte de cada uma, a hora que você olha cada uma dessas fases de detalhe, o que elas te sugerem é uma caixa de ferramenta, uma caixa de métodos e técnicas para você aplicar dentro de cada uma dessas fases, e aí vem o teu trabalho criativo de escolher a melhor ferramenta, né? De pegar a chave de fenda para apertar o parafuso, de pegar o martelo para apertar o parafuso. Muito legal essa sua explicação e inclusive me fez pensar aqui, você me corrige se eu estiver errado. Talvez, e aqui eu tô colocando um talvez, o nome de profissional de Product Designer talvez seria, então, ser arquiteto de informação, ao invés de Product Designer? Pela forma como você trouxe aí essa estrutura, a gente olhar ali que um Product Designer que fala que atua de ponta a ponta num produto ali, até faz esse acompanhamento. Pelo menos os exemplos que você trouxe ali da metodologia, esses conceitos, me veio na minha cabeça, olhando tudo isso, na atuação como um todo. Talvez o profissional que hoje chama-se UX Designer, ou Product Designer, ou UX UI Designer, que tem tantas nomenclaturas aí no mercado, talvez, novamente, né, é só uma reflexão minha. O correto, mas aí novamente, seria o arquiteto de informação? De certa forma, sim, tá? Até voltando um pouquinho no histórico aqui da nossa área, tá? Lá atrás, tá? Lá no século passado, tá? Quando começamos a discutir esse termo aqui no Brasil, tá? Era comum você ter nas agências digitais o conceito de dupla, que é um conceito herdado das agências de publicidade, e o que é a dupla de criação, tá? Que o pessoal sempre falava assim, a dupla de criação é você ter um profissional com uma formação mais em comunicação, jornalismo, publicidade, uma formação um pouco mais forte na parte de texto, produção textual, e um outro profissional com formação mais em design, mas aí mais na parte de design visual que eu estou falando aqui, design gráfico e design visual. Isso aqui era lá nas agências a chamada dupla de criação. Isso acabou indo também para as agências digitais. Esse profissional, que eu estava te falando assim, né? Teve muita gente que começou nessa área de arquitetura de informação, eram pessoas com formação em jornalismo. E aí essas pessoas tinham esse viés de pensar na questão editorial e tudo mais, e essas pessoas acabaram virando, na época, os arquitetos de informação. E aí, do outro lado, você tinha o designer, né? Que era quem cuidava mais da parte visual. O que aconteceu aqui? Daí, naquela época, a gente não falava muito o termo UX. Tá? Então, por exemplo, lá em 2007, quando eu organizei lá o EBAI, junto com a Carol Leslie, tá? O Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação, a gente falava muito de arquitetura de informação, tá? Falava-se de design, mas ainda não se usava o termo UX. O termo UX ele começa a aparecer mais força lá aqui no Brasil por volta de 2010, 2011, assim, nas últimas edições do EBAI a gente já começava a falar disso, né? Dessa junção de coisas. E aí, o que aconteceu de evolução? O termo UX ele acabou virando um grande guarda-chuva que engloba essa parte. Tá? Então, o termo arquitetura de informação, ele acabou meio que o termo sumindo do mercado, não os conceitos. Os conceitos, eles são fortes, são importantíssimos e valem até hoje. Tá? Mas o termo acabou sumindo um pouco do mercado. E hoje, o que você vê no mercado? Você tem lá o UX-designer e o UI-designer. Tá? O UX-designer, ele é um misto do que era o arquiteto de formação antes, com um pouco de pesquisa ali. Normalmente ele não é tão forte em pesquisa, porque também a parte de pesquisa ela tem ganhado relevância. Tá? Então, você começa a ter o UX Research, né? Esse cara mais forte aqui dentro da empresa. O UX Designer, ele era um pouco dessa parte de pesquisa para arquitetura de informação. E o UI Designer,
ele acaba sendo o cara que cuida mais da parte do visual, parte de motion e tudo mais. E você acaba, a intersecção entre eles acaba sendo um pouco dos conceitos do design de interação. Então, o que você está falando, sim, faz sentido, tá? O UX designer, tá? E o product designer, eles acabam sendo hoje não vou falar assim um rebrand, tá? Talvez uma evolução, colocaria assim, tá? Do termo do que era antes o arquiteto de informação. Poxa, legal. Então eu não estava viajando totalmente, né? Boa. E dentre tudo isso que você falou aí, Guilherme, essa discussão que a gente está fazendo, a gente até trouxe aqui alguns impactos positivos ali com relação a isso, né, de arquitetura de informação, mas hoje parece que o pessoal, pelo menos eu tenho visto que muita gente entrando na área assim, parece que não tem dado tanta atenção para isso, né? Tipo, para essa questão da arquitetura, de estudar de fato esses conceitos. E como eu falei no começo desse episódio, a gente às vezes acaba fazendo muita coisa disso, sem às vezes saber que tá fazendo aquilo, sem, tipo, olhar. E aí quando a gente vai olhar de fato, vai estudar, falar, poxa, eu faço isso mesmo, tá? Eu já tô fazendo arquitetura de informação. Por que na sua visão, além de tudo isso que a gente falou, é importante dedicar um tempo a estudar essa questão da arquitetura de informação por conta do impacto que ele gera num produto quando não se estuda isso, né? Porque aí, quando uma pessoa não se estuda isso, acaba fazendo de uma outra forma. E eu acredito que isso vai gerar um impacto no produto que automaticamente gera um impacto para a empresa que aquele produto pertence. Eu acho que eu vejo dois fenômenos aí, tá? O primeiro fenômeno que eu vejo, o mercado de UX está aquecido. O mercado de desenvolvimento de software está aquecido, tá? E o mercado de UX, por consequência, também está aquecido nisso, tá? Seja no Brasil ou em outros locais do mundo. Isso tem levado muita gente a querer ir para essa área. Então, você tem, por exemplo, profissionais que vêm da área de designer gráfico, que estão vendo e falam assim, cara, não tem mais revistas, não tem mais jornais, tá? Livros é difícil, tal, isso, aquilo, design gráfico tem caído, tal, ou procurar uma outra área, buscando se reinventar, tá indo para a área de design digital, tá? Design digital, UX e tudo mais, tá? Acho lindo, acho maravilhoso, conheço excelentes profissionais que fizeram essa migração e tem muita coisa que se aprendeu lá em design gráfico que tem total aderência, tá? Dentro de UX. Aliás, o UX, a área de UX é uma área multidisciplinar que ela está criando o corpo teórico dela, pegando das outras disciplinas, tá? Ninguém está aqui para reinventar a roda. Então, tem muita coisa que vem do design gráfico, design visual, que traz para cá. No meu livro mesmo, eu vou lá e falo de teoria das cores, vou lá e falo de tipografia, vou lá e falo de composição visual e tudo mais, tá? Então, é um movimento legítimo desses profissionais. O que acontece? O UX é uma profissão como qualquer outra, e essa profissão ela tem as suas técnicas, os seus conceitos, as suas boas práticas e tudo mais, tá? Então, da mesma forma que para você ter virado um bom designer gráfico, você precisou estudar, também tem conceitos novos que você precisa aprender para virar um bom UX designer, tá? A arquitetura de informação é um deles. É um deles para justamente desenvolver essa parte de organização, navegação e tudo mais. Não me limitaria apenas à arquitetura de informação, tá? É importante também ter conhecimento da parte de usabilidade, da parte de design e interação, da parte de UX Writing, tá? Também são outros pilares importantes dentro dessa área aqui. Então, qualquer mudança de área não é um negócio assim, vou começar a fazer, tá? Não é ali um ou outro artigo no vídeo você consegue. Você precisa se aprofundar naquilo. Fazer um curso, buscar uma literatura, tá? Buscar algum livro e tudo mais, tá? Para você se aprofundar naquela área. Tá? Até mesmo para decidir se você gosta daquilo, tá? Eu já tive aluno meu que eu tinha um curso que eu dava de pós lá, que iam muito alunos da área de comunicação e jornalismo. Teve um aluno que virou para mim na última aula e falou assim, professor, adorei sua matéria, aprendi bastante aqui, tá? Achei super importante, mas eu não quero nunca na minha vida trabalhar com isso. Não é para isso que eu nasci. Perfeito, maravilha, tá? Mas pelo menos você conseguiu se aprofundar o suficiente para entender o que é a área e quando aparecer um projeto desse na tua vida, você já sabe quem contratar, tá? É como tretar com a pessoa que você está lá contratando. Então, eu acho que esse é um primeiro momento aqui, tá? Dá para migrar de área? Dá para migrar de área, dá para ter sucesso aqui na área de UX. A área de UX é uma área que se abre para todo mundo, tá? Queremos receber pessoas de outras áreas, a gente busca essa diversidade, mas é uma área que você precisa estudar, como qualquer outra, tá? Como qualquer outra profissão, ela tem os seus conceitos, suas boas práticas que você precisa estudar, tá? E aplicar aquilo, tá bom?
O outro ponto que eu vejo, às vezes, que também acaba dificultando isso, tá, na hora que você pensa em arquitetura de informação, é que a gente, às vezes, acaba tendo um desenvolvimento muito compartimentalizado, tá? Então, na hora que você pega um grande produto, você vai montando as squads com objetivos específicos dentro de pedaços específicos do seu produto maior. Então tem essa galera que é a squad que cuida só ali da jornada da compra, aquela squad que cuida só da jornada do acesso ao conteúdo, aquela squad que cuida só disso, daquilo, daquele outro, tal, isso, aquilo. E essas squads acabam olhando um pedaço, às vezes, pequeno do produto e falta, às vezes, para o designer ter uma visão do todo. E esse, para mim, é um ponto importante que os designers têm que buscar, né? Isso tudo que eu estou falando, você tem essa visão do todo da arquitetura e tal, significa, cara, não se limite à sua squad. A sua squad não é o mundo, a sua squad é um pedaço, muitas vezes, um pedaço pequeno do produto maior, tá? Você precisa trocar com outros designers, você precisa ir buscar uma visão estratégica. Tá? Você precisa ir lá buscar uma conversa com o PO, uma conversa com os stakeholders, para conseguir ter uma visão estratégica. Tá? Aquela história lá, eu não estou construindo um muro, eu estou levantando uma catedral, estou aqui aceitando um tijolinho, tá? Mas esse tijolinho faz parte de uma catedral. Você conseguir ter essa visão, entender? Porque muitas vezes a hora que você olha uma jornada completa, e a hora que você olha uma jornada completa é onde você começa a ver a empresa caindo em silos, tá? A empresa sendo muito compartimentalizada, cada um olhando o seu pedacinho e não olhando o todo. E é nosso papel como designer quebrar isso daí, até mesmo para a qualidade do nosso trabalho. Tá? Para a qualidade do nosso trabalho, a gente precisa conseguir ter essa visão maior do sistema, do produto como um todo. Guilhermo, muito obrigado aí pelo papo, foi incrível. Tenho certeza que te chamarei mais vezes pra gente bater um papo aqui, porque tem, várias ideias aqui de perguntas que eu gostaria de estar fazendo aqui, mas se deixar a gente fica gravando aí a tarde inteira falando sobre o UX, sobre design, que eu gosto bastante. E agora eu gostaria de deixar o espaço aqui pra você divulgar aí as suas redes sociais, divulga de novo o endereço pra quem quiser comprar o livro aí, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, Luan, eu que agradeço, tá? E espaços que nem esse que você cria aqui, eu acho fundamental para ajudar pessoas que estão entrando na área, ajudar o pessoal a começar aqui. Pessoal, há 20 anos atrás, eu e outros profissionais mais antigos, tá? Não tinha toda essa estrutura, não tinha um podcast aqui e tudo mais, tá? Eu me meti em organizar congresso justamente porque os trabalhos eram solitários, tá? Você achava que às vezes você era a única pessoa dentro da empresa que se preocupava com o usuário. Então, hoje em dia existe uma base de conteúdos que ajudam a pessoa a evoluir, tá? E a nossa área sempre é uma área onde as pessoas sempre contribuem, ajudam muito a quem está entrando, tá? Outros designers sêniors, se você pedir, você consegue conversar comigo? Cara, pode ter certeza que a pessoa vai te dar uma atenção ali, tá bom? Bom, em função disso, até em respeito a todo esse histórico que eu tenho, nasceu o meu livro, tá? A ideia do meu livro é justamente tentar contribuir mais um pouquinho nesse grande universo da UX, tá? O livro, como eu falei aqui, a ideia dele é explorar os conceitos e boas práticas de UX. O livro ele é grande, tá? Ele tem 696 páginas, 28 capítulos, onde eu abordo temas como arquitetura de informação, usabilidade, design de interação, UX writing, design visual e também os devices, né? Então eu falo de desktop, falo de mobile, falo de tablet, falo de smart TV, falo de smartwatch, falo de terminal de autoatendimento. A ideia do livro é ser um livro didático, um livro que tem o rigor científico, então todas as coisas têm as referências, tem as comprovações lá e tudo mais, né? Tem todo o rigor da onde que eu estou tirando aquelas referências e tal, mas numa linguagem muito simples e muito fácil para as pessoas entenderem. Essa aqui é a proposta do livro. Bom, o livro chegamos essa semana aqui, né? Eu mostrei lá pro Luan, tá? Chegou essa semana o livro lá da gráfica, já estamos começando a mandar para os benfeitores, tá? Quem comprou, como o Luan comprou no lançamento, e o livro vai estar disponível para venda nesse primeiro momento lá no site do fundamentosdeux.com, tudo junto, tá? fundamentosdeux.com. Lá no site vocês vão poder adquirir o livro, tem todas as referências, tem uma área lá, se vocês clicarem em biblioteca, tem todas as referências que foram utilizadas no livro e várias outras ali, tá? Deve ter mais de 800 referências lá.
tem uma área de material extras e uma área de material para os professores. Tá? A ideia é que esse livro também ele possa ser usado em sala de aula para os professores. Tá? Então, por isso tem lá material para os professores, onde os professores vão poder ter acesso a todas as imagens que tem aqui dentro do livro. Bom, essa aqui é a proposta, tá? O livro é um livro que foi feito com muito carinho, muito empenho aqui, e o que eu espero é que realmente o livro ajude as pessoas a se tornarem designers melhores. Ele é voltado tanto para designers júniores e plenos, né, pessoas que estão começando na área e tal, como também designers mais sêniores vão encontrar lá, muitas vezes, argumentos que faltam na hora de você vender o produto, tá? Na hora de você defender a sua ideia. Às vezes é num livro assim que você precisa voltar e falar assim, achei o argumento que eu precisava para usar na minha defesa aqui do projeto. Então, essa é a proposta, tá? E já vamos estar liberados aqui para fazer as vendas para quem ainda não adquiriu o livro. É isso, Luan. Maravilha, muito obrigado, Guilherme, mais uma vez. E lembrando que estamos com o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen. É só clicar no link da bio do nosso Instagram, @Papo de UX. E para quem gosta de ouvir aqui os conteúdos do Papo de UX e gostaria de estar contribuindo com a gente, é só fazer um Pix de qualquer valor para pix@papodeux.com.br e você vai estar contribuindo aqui com esse projeto. E além do papo aqui, a gente tem também, eu e o David Art, um outro podcast que é o Semiose, que você pode estar assistindo lá pelo YouTube. É só ir no YouTube, colocar lá Semiose Podcast e ver vários papos incríveis que a gente tem feito por lá também em formato de vídeo. É isso aí, se você quiser ouvir novamente o Guilherme, é só mandar um monte de mensagem lá pra mim, enchendo o meu saco pra eu trazer ele de volta aqui pra fazer outras gravações e também indicar temas e outras pessoas que vocês gostariam também lá no nosso Instagram, no meu LinkedIn, Luan Matheus, você procura lá e que você vai me achar. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.